Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, os números na cultura judaica. Eu não sei se vocês sabem, mas os números eles têm muito significado e correspondência no alfabeto hebraico. Então, pega sua pipoca e guaraná, que hoje vai ser muito divertido. A cultura judaica, ela influenciou muito o mundo cristão e, consequentemente, o nosso mundo ocidental. Um número que é muito significativo para nós é o número 3. O número 3, na cultura judaica, ele tem um significado de espiritualidade. Então, para a gente, é o Deus Trino, a Santíssima Trindade, mas também uma coisa relativa a uma realidade invisível, imaterial. O tempo, presente, passado, futuro, começo, meio e fim, antes, durante, depois. Entenderam? O número 7 ele tem o significado da perfeição. Perfeição, exatidão. Então, se você pegar as 7 notas musicais, os 7 dias da semana com que Deus fez a criação, as 7 fases da lua, as 7 cores do arco-íris e o perdão que foi colocado por Jesus de uma forma muito legal. Quando Pedro pergunta, devemos perdoar nosso irmão 7 vezes? Jesus diz, não, 70 vezes 7. Ou seja, é preciso que você perdoe seu irmão sempre. O 7, então, dá aquela ideia de perfeição. O dia que você conseguir perdoar seu irmão sempre, você é perfeito. Bonito, né? Um outro número bacana é o número 9. Ele dá a ideia do completo. Então você tem os 9 coros angelicais, as 9 ordens dos anjos, que administram o universo. Você tem as 9 bem-aventuranças que foram faladas no Sermão da Montanha. Essas 9 bem-aventuranças significam a arte de viver bem esta vida. É bonito. Novena, a gente usa 9 dias, a gente reza por Santo Antônio, São João Bosco, São Miguel, pedindo uma graça. E olha que coisa interessante, é sorte, coincidência? Não sei, mas nós temos 9 meses para gestar uma criança. Bonito. 12. Diferente do completo é o total. Você já pode estar completo, mas não ter o todo. E a totalidade, no sentido de Israel, significa as 12 tribos de Israel. Maria, ela é coroada com uma coroa de 12 estrelas, significa que ela é rainha de todos nós. Mas nós também temos os 12 meses do ano. Nós temos as 12 horas do dia, as 12 horas da noite, dando um ar de totalidade. 40. 40 significa muito tempo. Então, a gente teve 40 dias de dilúvio aqui na Terra, na época do Noé. Nós tivemos o Moisés 40 anos atravessando o deserto para chegar na Terra Prometida. O próprio Jesus fica 40 dias no deserto para orar, para meditar. E a gente, então, hoje faz a quaresma, que significa um período de purificação, de penitência, de reflexão. O próprio Elias demorou 40 dias para chegar no Monte Horebe, onde então ele encontra com Deus. Então, a gente vê no mundo cristão muitos exemplos da cultura judaica. Agora vamos pegar uns outros exemplos de outras culturas. Quando você pega a cultura grega, você tem os 12 deuses do Olimpo, A de Afrodite até Z de Zeus. Na cultura nórdica, você tem os 9 reinos, Asgard, Midgard, né? Reino dos deuses, reino dos humanos, anões. Aí você tem aí a cultura. Você também tem no zodíaco os 12 signos e astrologia, numerologia, tudo isso mostra que os números têm algum significado, alguma correspondência. Isso tudo vem da cultura judaica. Vou dar um exemplo aqui muito interessante com relação a esses significados e correspondências. Quando João Evangelista escreveu o Apocalipse, ele estava exilado numa ilha chamada Patmos, na Grécia. Foi o imperador Domiciano que mandou ele para lá. E ele então teve visões e começou a escrever o Apocalipse.
E lá pelas tantas, ele se refere ao imperador Nero, e Nero ele reinou de 54 a 68, tá? Em algum momento, ele decidiu colocar fogo em Roma para poder ampliar o seu palácio, fazer ali umas melhorias, e ele então perdeu o controle desse incêndio. E com os ventos, etc., 2/3 de Roma queimou. Ele então botou a culpa nos cristãos. Ele já perseguia os cristãos, mas aí ele começou a ser mais incisivo nessa perseguição. E no ano de 67, ele condenou à morte São Pedro, que foi crucificado, e São Paulo, que foi decapitado. E aí que vem a coisa interessante. Quando você pega César Nero, você tem aí a soma, cada letra correspondente a um número. E esses números somados dão 666. Por isso que muita gente confunde falando que é o número da besta, o número da besta, não. É o número de Nero, que São João Evangelista se referia a ele no Apocalipse, tá bom? Então essa é a história dos números que eu gostaria de passar para vocês um pouco, e no próximo estudo nós vamos falar sobre o número 7, o número da perfeição, e que tem muita coisa para ser dita. Até lá! Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.